Olá, meu nome é Flávia Nascimento, eu estou aqui na condição de licencianda do curso Letra e Literatura e nós separamos um pouco um tema muito enriquecedor na nossa história de literatura brasileira, que é para a gente pensar um pouco sobre o livro maravilhoso Vidas Secas, de Graciliano Ramos, mas mais atentamente a gente vai se debruçar sobre a personagem talvez mais icônica, que é a baleia, essa cachorra maravilhosa, tão personificada, tão numa figura de linguagem tão personificada, tão cheia de sentimento, de dor, de alegria no seio daquela família. Mas um pouco antes da gente se deter precisamente à baleia, é importante que a gente faça um panorama mais expansivo para que a gente possa perceber esse caminho, né? Quando nós pensamos em qualquer escrita, existem 4 pilares que são completamente indissociáveis. É a gente pensando nesse eu que escreve, não só o eu lírico, né? Mas esse eu que está ali com as suas frustrações, com as coisas que em algum momento ouviu, de repente, como falaria Conceição Evaristo, a coisa do assuntar, né? Esse verbo do prestar atenção, do assuntar. A gente acaba escrevendo também sobre aquilo que ouvimos, vivemos também. Então, quando nós percebemos essa escrita de Graciliano Ramos, nós podemos pensar nesses 4 pilares: o eu que escreve, o momento político, o momento social e, sem dúvida, o momento histórico, né? Esses 4 pilares vão abarcar qualquer escrita que a gente queira perceber, seja autora, esse momento, esse recorte do momento, né? A quem se fala, a quem é direcionado. E Graciliano, ele tem várias características. Todo autor vai ter suas características próprias, né? Princípios que estão ali muito para todos, mas alguns outros que a gente poderia chamar até de parâmetros, porque é o que os diferencia. Às vezes escrito em mesmas épocas, querendo falar sobre o mesmo assunto, mas cada um vai ter a sua primazia de saberes e que vai acabar enriquecendo cada um aquele assunto que está ali sendo reportado. E aí, quando nós pensamos em Graciliano, também não dá para a gente desassociar a intertextualidade. Não só Graciliano, qualquer texto que a gente venha a estudar, a gente consegue conversar com outros textos, com outras artes, que nós começamos a... Tem alguma coisa que conversa aqui, né? E nessa construção de pensar Vidas Secas, nós separamos, por exemplo, nós pensamos muito em A Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que, embora tenha sido escrita um pouco depois, a primeira publicação é de 56, e quando a gente pensa em Vidas Secas, a primeira publicação é de 38, a gente consegue unir essas conversas, né? Ou também, por exemplo, quando a gente percebe na pintura Tarsila do Amaral, em 33, quando ela pinta os operários, a gente estava tendo um momento completamente histórico de perceber aquilo, né? Essa imigração dos estados, as pessoas, as famílias, buscando outros manejos de sobrevivência. Se pensando no Fabiano ali, naquele pai que queria prover para aqueles 2 meninos e para assim a Vitória, ele percorrendo ali como um peregrino na sua própria terra, buscando de fazenda em fazenda, de abrigo a abrigo, mas que daqui a pouco aquela terra secava e já não conseguia mais produzir. Não era um retrato exclusivo de poucos, era o retrato da grande massa. E de alguma forma Graciliano consegue falar sobre isso de forma grandiosa. E é tão grandioso que depois de 86 anos da primeira publicação de Vidas Secas, nós estamos aqui falando sobre esse tema que continua riquíssimo e que continua nos mostrando vários caminhos, vários vieses possíveis de buscar reflexões, né?
E dentro desse percorrer, nós conseguimos perceber essa intertextualidade, seja citando a arte, outras formas de ver a arte. Por exemplo, quando nós pensamos ali em Súplica Cearense, que é escrita por Luiz Gonzaga, mas que muitas das vezes o jovem só conheceu com o Rapa cantando, né? O Marcelo Falcão ali dando a sua interpretação, que é, embora seja uma súplica cearense, ela não deixa de ser uma súplica do homem, não deixa de ser uma súplica da própria baleia, né? Nos seus anseios ali, porque como ela é dotada de personificação, de voz, ela é dotada de sentimento, ela também sentia tudo aquilo, toda aquela dor. Tanto que quando ela pega aquela preá, primeiro sim a Vitória faz e eles comem ali, e a própria baleia fica ali quietinha porque ela sabia que a ela só sobrariam os ossos. Quer dizer, tamanha é a inteligência dessa personificação que Graciliano consegue pôr ali para a baleia. E é isso, Súplica Cearense, quando o Luiz Gonzaga consegue dessa escrita, embora o nome seja Súplica Cearense, nós sabemos que é uma súplica grande, que é uma súplica não só do Ceará, é uma súplica que abarca ali os 9 estados do Nordeste. Tamanha a sua aridez, tamanha a sua seca, mas que em paralelo a gente também consegue perceber esses sentimentos no humano, né? Essa seca, como de repente Guimarães Rosa já falaria, essa seca, esse sertão que somos nós, não só o sertão, a seca da não plantação. E aí é curioso porque nós separamos um trecho de Súplica Cearense quando ele diz: Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Quer dizer, é uma súplica que a gente continuamente faz, hoje com um problema maior, mundial, de seca, de globo, né? Enfim, e voltando para toda essa seara de Graciliano, pensar também como que ele, em outras escritas, ele tem esse cunho social, né? Ele é uma voz que dá voz para quem não teria voz. Se nós pensarmos assim em reflexão ampla, nenhuma cachorra seria ouvida em texto nenhum. E tem uma grande parte, um trecho ali de 4 ou 5 páginas dedicado somente para essa despedida da baleia, né? E ela falando ali daqueles sonhos, que agora ela vai estar num céu cheio de preá, quer dizer, é um sonho que não vai faltar comida, que o alimento não vai faltar. Nem para a baleia, nem para aqueles meninos, e nem para quem tiver pertencente daquele céu, né? Desculpa. É um tema que é doído saber que em 2025 a gente ainda tem que tratar sobre esse tipo de tema, né? E Graciliano também, em algum momento da sua escrita, por escolha própria, aqueles 2 meninos nem nome não têm. A gente não sabe, talvez nem tivesse certidão. Veja, nós estamos ali diante de uma fome abissal, nós estamos diante de problemas de sonhos que, de repente, numa grande capital, não se tem como sonho. O sonho de Sinhá Vitória era ter uma cama. E ela vai falando desse sonho ao longo do seu discurso. Todo momento que ela pode, ela está falando. Ou com ela mesma, ou com Fabiano, sobre esse sonho de ter uma cama, né? De ter um lugar de descanso também. Então, toda essa personificação da baleia enriquece toda essa escrita. E Graciliano, em toda a sua genialidade, ele já traz esse problema social em outras obras. Quando nós percebemos, por exemplo, em S. Bernardo, já depois que ele consegue comprar aquelas terras e tudo, e casa, os problemas que ele enfrenta ali com a esposa dele, porque ela quer doar as coisas, ela não está ali
apegada a bem material, e aquele homem agora fazendeiro rígido, olha, é meu, é tudo meu, né? E, enfim, então as coisas não se dão sem razão. As coisas acontecem na literatura também muito em paralelo com aquilo que a gente percebe no nosso dia a dia. Por isso esses 4 pilares são tão importantes. O eu que escreve, o momento político, o momento social e o momento histórico. Então, quando nós pensamos, voltando lá para Tarsila do Amaral, quando ela pinta os operários, ela não está pintando sem razão. Ela pinta porque já é percebido em 33 dessa pintura essa imigração abissal de se procurar novas formas de sustento. E é duro a gente ter de perceber que preciso sair da minha terra, porque se eu tivesse oportunidade eu não sairia da minha terra. É muito duro perceber que isso ainda acontece. E depois de tantos anos dessa pintura, dessa escrita, a gente ainda está debruçando sobre esse tipo de assunto, né? E, mais uma vez, essa personificação da baleia, a gente tem, percebendo aí, nós temos várias figuras de linguagem que são importantes no mundo da escrita, da fala. A gente está toda hora se valendo de alguma figura de linguagem, né? A vida é bela, quer dizer, você está ali metaforicamente, você é bonita como o sol, quer dizer, ali você já está como comparação. E Graciliano escolhe a figura de linguagem que traz para a baleia essa personificação, quer dizer, ela sai desse animal irracional e se torna como aqueles outros personagens, como Fabiano, como Sim a Vitória e como aqueles 2 meninos, tendo sentimento, tendo voz, tendo vez, né? Tamanha é essa genialidade do autor de perceber a grandiosidade da fala dessa cachorra que num outro momento não teria essa voz. E nem esses outros personagens. Se a gente para refletir um pouco mais e tecer críticas mais profundas, esses meninos, a gente percebe que ele olha pro pai e se vê como espelho, e o sonho dele é ser vaqueiro como pai. E a gente não sabe, na verdade, se é um sonho de menino ou se é somente aquilo ali que ele consegue a olhos nus perceber, né? Entre outras coisas que Graciliano majestosamente consegue trazer, diferente de Angústia, que é um outro livro também muito consagrado dele, mas que ele entra na psique humana. Ali ele já consegue entrar na mente de Luiz, aquele servidor público que está ali com as suas angústias. Não dá para a gente contar muito, porque senão acaba entrando por outros caminhos, mas ele acaba Graciliano consegue entrar, nos dá a voz desse personagem dentro da sua psique. Acaba mostrando ali outras formas de perceber. Tamanha é essa modulação mesmo, né, de Graciliano. Tamanha é o poder desse momento político, histórico, social que se vive. Graciliano foi prefeito de uma cidade em Alagoas e muito naturalmente percebia essa angústia do seu povo, né? Não dá pra gente, porque não vive aquela situação, dizer que está à parte aquilo ali. Porque se você é um ser pensante, um ser que sente, como de repente John Donne, escrito ali no século XVIII, já nos diz, o homem não é uma ilha. Então, se nós não estamos isolados, a gente está a todo momento com essas angústias que também permeava a vida da baleia. Seja esses sonhos mais distantes, de estar num céu que não se falte o alimento, seja como for, cada um à sua maneira, mas percebendo essas nuances que é natural do ser humano, né? Que trata da razão, da emoção, tá tudo ali muito dual no homem, né? E que Graciliano consegue trazer esplendidamente para a baleia, tanto ao longo dos seus versos, da sua prosa no livro, quanto mais detidamente ao momento ali derradeiro dela, dessa coisa do fogo que sim, a Vitória de repente deixou de queimar um pouco mais, porque agora ela já está sentindo frio, né? E pondo a cabecinha ali naquela pedra. Então,
é a gente perceber realmente essa genialidade do autor de conseguir trazer os sentimentos, de humanizar mesmo, por assim dizer. Trazer essa humanização para a baleia. E ele consegue isso de forma magistral, assim, né? Então, é a gente perceber, voltando para findar, que a gente acaba sempre percebendo essas intertextualidades no meio do caminho. É natural que a gente perceba outros textos e outras artes que nos abraçam, né? Como tem o filme Vidas Secas, é antigo, mas está ali retratando completamente essa vida agreste, essa vida doída, que dói no homem, que está ali só querendo viver e dar o alimento à sua prole, né? E acaba tendo que partir para outros meios, muito esse eixo sudeste, né? São Paulo, pensando também em Brasília, quando da sua feitura. Então, assim, acaba que esse eixo sudeste, porque pega muito aí de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também esses momentos históricos que vão tendo como recorte quando da feitura de Brasília, e mais essa imigração ali para poder construir uma outra terra que talvez, como o Chico Buarque já diz muito também tranquilamente, que ele faz aquela obra, mas ele não pode entrar naquele lugar. E não é diferente de São Paulo, que se faz uma grande metrópole e que muitas das vezes quem construiu não pode ter acesso. Então veja o quanto de caminhos nós conseguimos percorrer. Até Chico Buarque nós conseguimos perceber em suas canções. E são esses momentos históricos e sociais e políticos e do eu que escreve, que são esses 4 pilares que vão nos orientar aí nessas escritas. Então, hoje a gente acaba percebendo várias capas, né? Cada uma mais linda que a outra, porque ele já está público, então há uma dinamicidade maior de possibilidades. Mas é isso, eu queria deixar essa reflexão para nós, que pensemos sempre na leitura, não nela exclusivamente, porque ela abre um leque imenso, e quanto mais a gente pensar, mais a gente se aprofundar, mais outras intertextualidades nós conseguimos. Seja a nossa literatura interna ou mundial também. Como agora aí eu acabei citando John Donne, que acaba dizendo aí que nós não somos uma ilha. O homem não é uma ilha, a gente acaba passeando aí por outros caminhos para poder só mostrar que nós não estamos sós e não somos sós, né? Nós precisamos aí uns dos outros e tendo esses momentos de reflexão. E com isso eu findo aqui a participação e agradeço pelo tempo que foi disposto para que a gente pudesse trocar essas reflexões. Obrigada.